vocês estão? De boa? Então, galera, vamos que vamos escalar o nosso time, passar dicas para você imitar para a 7ª rodada do Cartola, galera. É isso aí. Quero saber quantos pontos vocês fizeram. Comentem aí quantos pontos vocês fizeram aí nessa rodada 6 e nessa última rodada, galera. Fomos muito bem. Mitamos praticamente, fizemos 89 pontos. Claro, né? Nós poderíamos ter ido muito melhor se a gente tivesse colocado o Victor Gabriel aí na zaga, galera. No esboço a gente tinha colocado o Victor Gabriel do Inter, galera. E eu tirei ele pra pôr, não me lembro quem, mas pra pôr alguém caro, galera. E a gente se deu muito mal, né? Deu mal não, né? Porque a gente foi muito bem. Mas se a gente tivesse posto o Victor Gabriel aí, que mitou, né? Fez 17 gols, 17 pontos, fez 2 gols de cabeça. A gente teria passado dos 100 pontos com certeza, galera. A gente também poderia ter colocado o Alan Patrick de capitão, né, galera? A gente poderia muito bem, a gente errou feio aqui no capitão, né? Fomos aqui com o Wesley, com o Inter, que até ele foi bem, né? Mas, né, galera, o Alan Patrick foi muito melhor que ele, né? Eu, assim, galera, eu tava fora de casa, eu não ia saber a escalação no Inter, galera. Como vocês viram, eu postei meu time final lá pelas 1h30, né? 1h da tarde eu postei meu time final pra vocês, né, galera? Vocês viram. E, cara, eu não sabia que eu não sabia certo se o Alan Patrick ia jogar, né, galera? Porque o Alan Patrick era dúvida pra esse jogo. Ele acabou jogando e a gente tirou ele de capitão porque eu não sabia certo se ele ia jogar, né, galera? Porque eu tava fora de casa, vocês viram, postei meu time final lá nas abas comunidade e 1h da tarde. A gente colocou ele de capitão, a gente poderia ter colocado o Alan Patrick se eu tivesse em casa e se eu tivesse certeza que ele teria ido pro jogo, com certeza teria posto ele, né, galera? Mas aqui foi muito bem, o ataque nosso não foi tão bem assim, né? A gente colocou o Estevão aí, né? Fez até uma média básica, mas o Palmeiras perdeu. Pena, né, galera, que o Inter tomou gol e o Bernabé zicou, né, galera? A primeira rodada que o Bernabé zica, né, galera? A gente só perdeu o cartoleta com ele, né, galera? Pelo amor de Deus. Ele tava indo todas as rodadas bem, daí justo a rodada que a gente coloca ele zica, né, galera? É impressionante isso, impressionante. O Escobar, como sempre, regular, né, galera? O Escobar, pô, tomou o gol do Bragantino, mesmo assim 9,80, é um cara que, pô, tá voando, galera, recorde de desarme no Cartola, galera, é incrível. E bom, galera, é isso, né, galera? O Flamengo aí, né, foi muito bem aí, né? Goleou o Corinthians. A gente poderia ter posto mais jogador do Flamengo, mas a gente colocou aqui o Arrascaeta, mitou. O Arrascaeta e o Alan Patrick foram muito bem. E a gente colocou o Léo Ortiz aí, que manteve o SG, né, galera? Mas fizemos 89 pontos, ficamos ali no nível ouro 2. Estamos com 503 pontos no geral, estamos bem, né? Ganhamos, né, 2 cartoletas, foi pouco, né, mas, né, a gente colocou o Bernabé, né, que também ele zicou muito, né, galera, e ele precisava de muito para valorizar, mas 135 cartoletas, estamos na média aí de cartoletas, e é isso, vamos que vamos esboçar o nosso time. Eu vou passar dicas para você imitar para a 7ª rodada. E no nosso time alternativa aqui do canal, fizemos 93 pontos. O time alternativo mitou, foi até melhor que o time principal. Claro, né, galera, que a gente tava com ele, né? Victor Gabriel mitou, fez 17,20, né? A gente foi muito bem aí, né? Colocamos o Victor Gabriel, a gente colocou o Piquerez, né, galera? Mesmo estando em dúvida, a gente colocou o Piquerez e ele acabou zerando, né? Piquerez foi outro aí que zicou junto com o Bernabé, a gente colocou os dois e acabamos se dando mal, né? Queima, galera, a gente colocou o Savarino aqui no time alternativo e foi muito bem. Fez gol ali contra o Fluminense, né? A gente deu muito bem. Só não deu tanto certo assim a gente ter dobrado o meio contra o Flamengo, né, galera? A gente colocou o Gerson Arrascaeta, o Gerson não foi tão bem, né? A gente colocou aqui o Caio Jorge no time alternativo, também foi bem. Então, cara, o time alternativo acabou mitando aqui, né, galera? Fez 93 pontos. Cartoletes ainda tá um pouquinho abaixo aí do time principal. Mas é isso, recuperar aí nessa 7ª rodada. E é isso, bora escalar o nosso time e bora mitar. Então, galera, esboçar o nosso time para a 7ª rodada. Lembrando, galera,
que amanhã no sábado, amanhã justo eu vou ficar em casa, então amanhã eu vou estar postando o meu time final, galera, lá pelas 6 horas da tarde, 6h10 da tarde, na verdade 5h30, 6 horas da tarde eu vou estar postando meu time final, né, galera? A gente vai estar sabendo a escalação do Fluminense e do Corinthians que jogam aí às 6h30 e eu vou estar postando meu time final. Depois que sair a escalação desses times, eu vou estar postando meu time final, tá, galera? Mas enfim, vamos então esboçar o nosso time, começando aqui pelo nosso ataque, galera. Vamos escalar aqui o nosso ataque. Meu primeiro atacante, galera, aí, pra mim tem que ter ele, né? Ele que mitou na última rodada e pega um adversário favorável, né? Apesar de ainda estar no meio da tabela, mas joga dentro de casa, né? O Bragantino que tá muito bem, tá em terceiro colocado no Brasileiro, tá voando e o meu primeiro atacante vai ser ele. Eduardo Sacha, galera. Eduardo Sacha do Bragantino. 10 cartoletas pegando o Mirassol em casa, né? Um Eduardo Sacha que é o pô que tá voando. Teve lei do ex na última rodada contra o Santos. Fez o gol. Estourou na pontuação. Tá indo muito bem que o Eduardo Sacha, né? Ele que vai jogar só na segunda-feira, né? Mas, galera, ele tá voando, galera. Eduardo Sacha. Em 6 jogos já tem 2 gols e uma assistência, galera. Então o Eduardo Sacha tá voando aqui, ó, 12, 11, 5, 10. Tá indo muito bem na regularidade também. Então, cara, Eduardo Sacha tá voando. Vai ser meu primeiro atacante aí, pegando Mirassol em casa. Acredito aí que o Bragantino deve vencer, né? Porque tem mais time no papel, né? Então, meu primeiro atacante vai ser o Eduardo Sacha, pegando Mirassol. Pra mim tem que ter ele. Meu segundo atacante, galera, olha, meu segundo atacante seria o Cano, galera. Só que como ele se machucou, né? Então a gente não vai estar escalando ele. Mas meu segundo atacante com certeza seria o Cano, mas ele se machucou, então não vamos estar escalando ele. E pro lugar dele, meu segundo atacante vai ser ele. Justo na última rodada que a gente escalou ele, ele zicou, mas nessa daí vou dar um voto de confiança pro Pedro Raul do Ceará, tá, galera? 9 cartoletas. Pegando vitória em casa. Gosto do Pedro Raul, centroavante aí, centroavantaço do Ceará. Pega o Vitória aí, um clássico aí nordestino, né? Ceará e Vitória. Aí o Ceará tá jogando dentro de casa. O Ceará vem bem quando joga dentro de casa, né, galera? O Vitória tá lá embaixo na tabela. E o Pedro Raul costuma fazer gol aí nesse time, né, galera? Então, vou tá colocando meu Pedro Raul. Vou dar um voto de confiança aqui pro Pedro Raul. 9 cartoletas. Pegando Vitória em casa. Vai ser meu segundo atacante aí, o Pedro Raul. Meu terceiro atacante, galera, olha, tá complicado, galera. Se eu tivesse cartoletas, olha, galera, o Pedro, 24 cartoletas, só que tá muito caro, né, galera? Pedro tá muito caro e vai precisar de muito pra valorizar, né, galera? Isso que é o problema do Pedro. Mas se você tiver cartoleta, você vai estar podendo escalar o Pedro. Ai, mano, mas eu queria muito escalar o Pedro, mano, por 24 cartoletas. Pô, pega o Cruzeiro, um jogo até top pra ele fazer gol. Esse Pedro. Por enquanto eu vou estar escalando o Pedro, tá, galera? Mesmo estando caro, vou dar um jeito de escalar o Pedro. Meu terceiro atacante vai ser o Pedro, até porque de opção de ataque tá difícil. Vai pegar o Cruzeiro fora de casa, vai ter um jogo ali, né, mais ou menos. O Cruzeiro tá mal aí, né? Mas quando joga dentro de casa é um time ali razoável, né? Mas, cara, o Pedro, mano, mitou na última, centroavantaço do Flamengo. Tem que ver se ele joga também, né, galera? Vamos ver aí, tem que ficar de olho aí, né? Porque no último jogo na Copa do Brasil ele não jogou. Mas eu acho que nesse jogo ele vai ser titular. Meu terceiro atacante vai ser o Pedro, mesmo estando caro, galera. Tem que dar um jeito de escalar o Pedro. E outras opções aqui, galera. Eu gosto aqui do Bright White, do Grêmio. Eu gosto dele pegando o Santos. Seria uma opção aí, né? Que, pô, eu até acharia legal aí pra escalar se eu não escalasse o Pedro. Gosto aí do Bright White. Quem mais? O Rony do Atlético Mineiro, galera. Não gosto tanto dele. Mas é um jogo ali legal, né? Pra ele fazer uma média básica. É um cara que faz bastante média básica. Gosto do Rony também. Fez gol na última contra o Mirassol. Bom, galera. Temos aqui os atacantes do Palmeiras, né, galera? Estevam, Facundo Torres. Eu gosto mais do Estevam, é mais regular. Alternativa ao Pedro, temos aqui o Everton Cebolinha, gosto dele, mas eu acho que ele vai ser poupado, né, porque ele jogou as 2 últimas partidas, então não sei realmente se o Everton Cebolinha vai pra partida, né, galera, pra Flávio Lopes, nos jogos que ele tem sido titular, ele tem feito gol. Galera, opções de ataque não tem tanto boas, né, galera, não tem tantas opções boas aqui. Por enquanto eu vou com esse trio de ataque, é um trio de ataque bem caro, né, muito porque eu escalei o Pedro, mas eu vou ter que dar um jeito aí de escalar, né, galera, porque, pô, não sei, né, galera? O Pedro vai ter que precisar de muito pra valorizar. Não sei, eu tô pensando antes se eu vou com o Pedro. Mas se não der cartoleta, a gente tira o Pedro, tá?
Meio campo, galera, outro outro cara a cara do Flamengo, que eu vou ter que escalar, que muita gente vai escalar também, é o Arrascaeta, né, galera? Muita gente também não vai escalar por falta de cartoletas, mas mesmo não tendo tanta cartoletas, eu tenho que escalar todo mundo, não adianta, galera. Arrascaeta, unanimidade, vai ser aqui meu primeiro meia pegando o Cruzeiro fora de casa. É um cara que, pô, tá voando, mitou contra o Corinthians, é um cara que faz muita média básica também. Gosto muito com o Arrascaeta. Quando o Arrascaeta tá em campo, o time do Flamengo em si é muito diferente em campo, joga muito bem, muito por causa dele, né? Que é o cara que cria a jogada do time. Então, cara, meu primeiro meia vai ser o Arrascaeta, mesmo estando caro, tem que ter ele no time. Só mantém ele no time, vai ser aqui meu primeiro meia pegando o Cruzeiro. Meu segundo meia, galera, olha, meu segundo meia pra mim tem que ter um cara aí do time mais favorito da rodada. Pra mim é outro cara que é a unanimidade, que é o Arias do Fluminense, galera. 13 cartoletas pegando o Sport dentro de casa, né, Fluminense. É o time mais favorito na minha visão aí. Nessa rodada tem que ter o Arias, né? Um cara que, pô, quando a gente escala ele não vai tão bem, mas é um cara de muita média básica. É o cara das bolas paradas do Fluminense. É um cara que de vez em quando dá uma mitada. É um cara muito regular também. Mas nesse jogo tem um jogo muito favorável. Vai ser aqui meu segundo meia. Pegando Sport, o Arias. Pra mim tem que ter aqui o Arias. Perdão aí, galera. Meu terceiro meia, galera. Olha, meu terceiro meia, eu gosto muito, tenho boas opções aqui pra essa vaga de terceiro meia, tá, galera? Eu gosto muito aqui do Gustavo Scarpa, 11 cartoletas pegando Juventude, eu sei que tá meio caro, mas acho uma boa opção aqui o Gustavo Scarpa, um cara muito regular aí. Outro cara barato, galera, do Atlético Mineiro, que eu acho até mais viável que o Scarpa e tá no momento melhor que o Scarpa no Cartola, é o Rubens do Atlético Mineiro, galera. 7 cartoletas aqui. Pô, é um cara que, pô, se eu não me engano, tá jogando ali de, pô, ala, volante, não sei. Aí eu não tô acompanhando muito dos últimos jogos do Atlético Mineiro, tá, galera? Mas se eu não me engano, ele tá jogando ali de volante. E, mano, ele tá voando, tá, galera? Ele tá voando, principalmente nos desarmes. Já são 18 desarmes já. É um cara que tá indo muito bem na regularidade. Olha, eu prefiro até ele mais do que o Scarpa, tá, galera? Gosto muito do Rubens também pra essa rodada alternativa ao Scarpa. É um cara que eu cogito escalar. Bom, galera, meu terceiro meio, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o óbvio aqui nesse meio campo, até porque eu não vou ter muitos cartoletes aí, né? Até porque eu escalei o Pedro. Vou estar economizando aqui, vou estar colocando aqui o John do Bragantino, tá, galera? 6 cartoletes. Pega o Mirassol dentro de casa. Pra mim, cara, esse trio de meio campo acho bem difícil você deixar de fora essa rodada, tá, galera? John barato. Quase 7 cartoletas, pega o Mirassol em casa, um jogo muito favorável pro Bragantino, que tá muito bem, certo? E, cara, o Jun tá voando, cara, tá jogando muita bola no Bragantino, tá sendo o cara, tá sendo meia armador desse time no Bragantino, tá sendo o cara desse meio campo do Bragantino. Então, cara, 7 cartoletas é muito difícil de deixar esse meio campo de fora, tá, galera? Vou tá colocando aqui o John, bem difícil deixar esse trio de meio campo de fora da rodada, tá, galera? Pra mim, todos eles acho bem viáveis pra rodada. Pra mim, muito difícil de deixar de fora. Vamos lá, galera. Laterais, galera, olha. Meu primeiro lateral, pra mim, unanimidade, tem que ter aqui o Juninho Capixaba, galera. 11 cartoletas, pega o Mirassol em casa, como eu falei, Bragantino e Fluminense são os times mais favoritos pra rodada. Juninho Capixaba, um cara, não tem nem o que falar, galera. Juninho Capixaba e Escobar são os melhores laterais aí desse ano, por enquanto. Inclusive, vamos para aqui a duplinha. Vou estar indo com o Escobar também, apesar de estar jogando fora de casa contra o Grêmio. Mano, o Escobar não tem o que falar, né, galera? Pô, o Escobar, mano, não tem o que falar, né, galera? Quase 34 desarmes, galera, em 6 jogos. Não tem como, galera. Recorde de desarmes no Cartola. Pô, 34 desarmes é um absurdo, galera. Não tem como deixar de fora. E Escobar e Juninho Capixaba, ao meu ver, galera. É uma dupla de lateral muito forte pra essa rodada, tá, galera? Se você quiser ficar de fora, irmão, pô, se você quiser ir na segurança mesmo, pra mim é Juninho Capixaba e Escobar, a dupla de laterais aí pra rodada. Gosto demais de Juninho Capixaba, tem um jogo muito favorável, como eu já falei, é um cara diverso e regular, assim como Escobar. Comparado ao Capixaba, joga fora de casa, mas é um cara que eu gosto muito, tá, galera? Escobar vai ser aqui meu segundo lateral.
Outros laterais, galera. Eu gosto muito aqui do Wesley, do Flamengo. Acho viável aí pegando o Cruzeiro, apesar de precisar de muito pra valorizar. Quem mais? Piquerez do Palmeiras, apesar de ter zicado, eu gosto dele. É um cara que muito regular também, de muita média básica. Olha, galera, que mais? Eu gosto aqui de uma apostinha no Diego do Ceará, galera. Um cara que vinha bem, pegando vitória em casa. Gosto de uma apostinha nele. Eu acho que laterais é isso, tá, galera? E tem aqui, cadê os laterais do Fluminense? Tem aqui o Gabriel Fuentes, galera. Eu achava que o Samuel Xavier tava provável, mas provavelmente deve estar em dúvida. Se jogar o Samuel Xavier, eu gosto dele aí pra rodada, tá, galera? Zagueiros, mano. Desculpa aí, galera. Meu celular tá travando demais, galera. Meu celular tá bem ruim. Olha isso, galera. Porra. Victor Gabriel, 6 cartoletas, mano. Mano, quem colocou o Victor Gabriel valorizou 6 cartoletas a mais, mano. A gente poderia ter muito bem, galera, ter colocado aí o Victor Gabriel. A gente deu mole aí. A gente estaria aí com muito mais cartoleta. Mas enfim, o foco aqui é a sétima rodada. É essa rodada aqui. Meu primeiro zagueiro aqui, galera. Meu primeiro zagueiro, difícil não ter um zagueiro do Fluminense, né, galera? Até porque a gente não tá com lateral. O Ignacio, irmão, 7 cartoletas, mano. Eu não sei se a gente colocasse ele, daria cartoletas pro Pedro. Temos aqui o outro zagueiro, que é o Freitas, galera. Cadê ele aqui? O Freitas que... Aqui, ó. Quase 3 cartoletinhas a menos que o Ignacio, tá, galera? Então, pô, 3 cartoletas aqui o Freitas. Qualquer um dos dois, pra mim, são tudo mesma coisa, tá? Porque zagueiro nessa rodada, galera... Esse ano, galera, nos últimos anos, o zagueiro tá muito difícil, tá, galera? Dificilmente tem um zagueiro no Cartola que vai muito bem. É só quando manda TSG e olhe lá. Então, meu primeiro zagueiro, galera, vou tá dando aqui uma economizada, até porque não sei se vai dar pra manter o Pedro no time, né? E, cara, vou dar uma economizada aqui, vou estar indo com o Freitas. Eu prefiro o Ignacio, mas como a gente tá com o Pedro no time, a gente tem que economizar, né, galera? Então, vamos estar indo aqui com o Freitas. 3 cartoletas, como eu falei, Fluminense pega o Sport, pra mim tem que ter pelo menos 2 defensores do Fluminense, tá, galera? Contando com o técnico. Gosto muito do Freitas. Pegando o Sport em casa, a gente pode até fazer estratégia do anti-negativa aqui com o Freitas, né? Se pra ele não zicar, né? Se caso o Sport faça gol. Eu acho que até o Fluminense tem potencial de manter SG, tá, galera? Não acho loucura o Fluminense manter SG, tá, galera? Gosto demais aqui do Freitas. 3 cartoletas, é um cara que não tem média básica nenhuma, mas, né, pra gente garantir um SG do Fluminense, né, porque é o time mais favorito da rodada, eu vou estar colocando aqui, pegando o Sport, tá, galera? Vai ser meu primeiro zagueiro. Meu segundo zagueiro, galera, olha, aqui, irmão, eu vou estar fazendo o seguinte, tá, galera? Eu vou estar fazendo o seguinte. Aqui, irmão, eu vou estar fazendo o seguinte, galera. Eu vou estar mantendo aqui o Léo Ortiz, tá, galera? Eu vou estar mantendo aqui o Léo Ortiz, 6 cartoletas. Tá indo bem nas últimas. Até porque, galera, zagueiro, galera, não tem tantas opções assim, galera, que você vê. For ver, qual zagueiro é melhor, Gia? Tem o Gomes aqui, tem o Pedro Henrique, até acho válido aí pra quem quiser dobrar com o Capixaba, mas não acho uma grande também unanimidade. Então, assim, galera, zagueiros não tem grandes opções. Então, vou estar indo aqui com o Léo Ortiz novamente pra rodada, galera, pegando o Cruzeiro fora de casa. Acho que o Cruzeiro vai meter gol, mas, galera, o Léo Ortiz, galera, é aquela coisa, galera. Zagueiros esse ano tá muito fraco e o Léo Ortiz tá indo bem nas últimas. Então vamos manter ele, simples assim. Olha, galera, vai sobrar 15 cartoletas. Tem que ver se vai dar pra gente manter o Pedro no time. Eu acho que se pá dá. Só a gente economizar aqui no goleiro. Olha, galera, goleiro. Meu goleiro, por enquanto, pra gente economizar aqui as cartoletas, vamos estar indo aqui com o Fernando Miguel. 4 cartoletas, pegando vitória em casa. Um cara que provavelmente vai ser exigido também. E por que não manter um SG, tá, galera? O Ceará é vitória. Não sei, o Ceará tá jogando em casa. É um time muito sólido defensivamente. Então, vamos estar colocando aqui o Fernando Miguel, galera. Pra gente economizar. 4 cartoletinhas, acho que vale. Técnico, galera, vamos ver se vai dar pro Renato Gaúcho, galera, ó. Vai dar pro Renato Gaúcho. Então, o nosso técnico aqui vai ser aqui o Renato Gaúcho. 9 cartoletas, pegando o Sport em casa. É o técnico aí com o jogo mais fácil no papel da rodada. Então, vamos tá fazendo simples. Vamos tá colocando aqui o Renato Gaúcho. Até porque a gente tá sem atacante do Fluminense, né, galera? Então, acho que é básico colocar o Renato Gaúcho. Olha, galera, outros técnicos. Gosto do Felipe Luiz também, acho um bom técnico. O Abel Ferreira. Mas só que o Palmeiras tem um jogo difícil contra o Vasco.
Quem mais? O Dorival Júnior, galera, tá estreando agora no Brasileiro. Eu não sei, galera, tá até caro. E o Fernando Seabra do Bragantino também. Acho um técnico válido aqui. Pra mim, meu top 3 de técnico é o Renato Gaúcho, o Fernando Seabra do Bragantino e também o Felipe Luiz do Flamengo. Vamos lá, galera. Capitão, meu capitão, pra essa 7ª rodada, vai ser o meu maior investimento aqui. Vai ser o Pedro do Flamengo, galera. 24 cartoletes. Paguei muito caro no Pedro. Sei nem como que deu cartoletes aqui pra gente colocar o Pedro. Pedro Arrascaeta, inclusive. Os dois estão custando mais de 20 cartoletes. Mas como deu pra gente pôr, vamos tá colocando aqui o Pedro de capitão. E o meu reserva de luxo, galera. Meu reserva de luxo, inclusive, vai ser outro atacante do Bragantino. Vai ser o Lucas Barbosa do Bragantino. Se caso o Eduardo Sacha zicar, tem aí o Lucas Barbosa do Bragantino. Vai ser aqui o nosso reserva de luxo. E vamos confirmar a nossa escalação. Então é isso, galera. Preço do time, 134 cartolas. Ficou um time até caro, mas ficou um time muito bom, tá, galera? Eu gostei demais no esboço. Claro, a gente daí, né, trocou, a gente colocou, economizou em algumas posições, mas ficou bem da hora o nosso time. Gostei demais. Claro, amanhã talvez eu esteja atualizando esse time. Talvez aí de alguns jogadores que a gente colocar podem não estar jogando, podem estar em dúvida, podem ter se machucado no treino e a gente pode estar tirando. Então é isso, galera. Time final amanhã, 6 horas da tarde, vai estar postado. Então é isso, esse foi o vídeo. Esse foi o esboço. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e bora mitar!